da torção testicular. Bom dia. Eu sou Natália Mello, residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Eu vou apresentar esse artigo sobre as características clínicas e a identificação de fatores de risco da torção testicular em crianças. Um estudo retrospectivo de uma instituição única. Foi publicado em 6 de janeiro de 2023 e é de um grupo chinês da província de Hefei, desse Anhui Provincial Hospital. E foi publicado na revista Frontiers in Surgery. Inicialmente, ele relata que a torção testicular é bastante comum, de 1 a cada 4.000 homens abaixo de 25 anos, e é causada por uma obstrução do fluxo sanguíneo por rotação do cordão espermático sobre o próprio eixo. É dita como uma emergência urológica em que condutas rápidas salvam testículos e, consequentemente, fertilidade masculina, e aponta também que possíveis complicações por atraso no diagnóstico e no tratamento podem aumentar a dor, levar à atrofia testicular e até a perda de testículo. Ele comenta também sobre a clínica, que é formada por dor súbita, escrotal, podendo ser acompanhada ou não de dor inguinal de forte intensidade, perda de reflexo cremastérico, e pode ocorrer também febre, náuseas ou vômitos. Isso frisa que o diagnóstico é clínico, mas que é importante lançar mão também da sonografia com Doppler. O objetivo do artigo, então, é sumarizar as manifestações clínicas, o exame físico, exames complementares e achados cirúrgicos da torção testicular, e dessa forma melhorar as propostas de diagnóstico, tratamento e dar mais atenção aos fatores de risco que podem desencadear a torção testicular. Os materiais e métodos, então, foram de um estudo retrospectivo, onde houve a análise dos registros médicos desse Anhui Provincial Children's Hospital, em que somente casos de torção testicular confirmados por exploração cirúrgica foram utilizados. Obviamente, foi dado um termo para a assinatura dos responsáveis. Os fatores de exclusão do trabalho foram quando os responsáveis se recusaram à exploração cirúrgica negativa para torção testicular, torção no período neonatal, torção de apêndice testicular. Ele listou os seguintes fatores: idade, duração dos sintomas, peso ao nascer, idade gestacional da mãe, via de parto, tipo de amamentação, diagnósticos concomitantes, características no ultrassom, exames laboratoriais e a direção e grau da rotação do cordão espermático. Ele frisou também que diagnósticos concomitantes foram hidrocele, criptorquidia, hérnia inguinal, microlitise testicular. Que o tratamento ficou entre orquiectomia, orquidopexia e houve também fixação contralateral, que somente não foi realizada quando os responsáveis não permitiram. Ele frisa bastante durante o texto que existe uma comunicação bem clara durante até o intraoperatório de uma parte da equipe com os pais, e que eles iam confirmando ou não, caso necessário, algumas mudanças de conduta no intraoperatório. O segmento que ocorreu foi no primeiro mês, no terceiro mês e no sexto mês, depois passou a ser anualmente, e eles utilizaram para esse segmento ultrassonografia com Doppler, que foi responsável por comparar o volume do testículo contralateral com um testículo acometido. Dessa forma, eles conseguiram um dado de que houve atrofia testicular em alguns pacientes, quando a diferença de volume do testículo acometido para o testículo contralateral era maior de 20%. O manejo cirúrgico foi descrito como anestesia geral, incisão na pele e na túnica vaginal, seguido de pequena incisão na túnica albuginea. Foi checado o suprimento sanguíneo antes dessa pequena incisão e foi coberto o testículo afetado com solução salina aquecida. Foi checado novamente a possibilidade de salvamento do testículo, realizada a orquidopexia ou a orquiectomia e a fixação do testículo contralateral, quando permitido pelos responsáveis. Ele, então, para análise estatística, que é bastante importante nesse artigo, usou o programa SPSS 19.0 e ele dividiu entre categorias qualitativas e quantitativas, sendo as qualitativas representadas por porcentagem e as quantitativas pela média, usando um não desvio padrão, testadas com o Shapiro-Wilk. A significância estatística foi importante e teve significância quando o p-valor foi menor do que 0,05. Sobre os resultados, 102 pacientes foram, então, diagnosticados com torção testicular, confirmadas
na cirurgia, no período de novembro de 2004 a dezembro de 2021. As crianças do trabalho tinham entre 1 mês a 16 anos e tiveram duração dos sintomas desde 1 hora até 15 dias. As complicações comuns foram sangramento e edema testicular. Nenhuma complicação grave foi detectada no estudo. E esses pacientes, assim que tiveram diagnóstico, foram encaminhados diretamente para a cirurgia. Nessa tabela, a gente consegue analisar as variáveis que eles consideraram. Aqui a idade, ele põe como média 7,7 anos e meio, basicamente. Ele lista algumas coisas, mas que não tem tanta diferença, como a maioria dos pacientes acometidos terem recebido aleitamento materno, terem nascido com peso normal. Porém, coisas importantes que ele lista são a duração dos sintomas, em que é possível a gente perceber que 24% somente tiveram esse diagnóstico em menos de 12 horas, 27% de 12 a 24 horas, e a maioria, 51%, tiveram um diagnóstico mais tardio. Foi realizado com mais de 24 horas de sintomas. A causa, depois ele vai falar mais um pouco sobre isso. Mas a maioria, obviamente, foi de causa desconhecida, mas cabe ressaltar aqui que 7% dos pacientes tiveram como causa da torção trauma e 9% uma orquididimite. Importante ressaltar também sobre sintomas extraescrotais concomitantes. Pouca coisa foi relevante, 2% tinham dor abdominal e 5% tinham uma massa ou dor inguinal, e que diagnósticos concomitantes foram criptorquidia, como eu falei previamente, 12%, hidrocele, 11%, hérnia inguinal, 5% e microlitise testicular, 2%. Outra coisa que ele vai ressaltar mais à frente, se a gente for perceber a divisão das estações do ano, a gente percebe que 37% dos pacientes tiveram seu diagnóstico, né, sua doença, no inverno. Sobre os achados cirúrgicos, ele lista, então, que 41%, a maioria, teve como achado mais de 1,5 volta do cordão, a lateralidade bem maior no lado esquerdo, 77%, a direção da torção, a maior parte foi no sentido anti-horário, posição da cavidade da túnica vaginal a maioria estava dentro da cavidade, e o resultado da cirurgia foi 60% orquiectomias. Importante a gente ressaltar também, curioso aqui, a fixação do testículo contralateral não ocorreu em 69% dos casos. E ele coloca esse dado relacionando isso com a não autorização dos pais. Importante ressaltar também que nos casos de salvamento testicular, 2 evoluíram com atrofia testicular no follow-up. Essa tabela aqui, ele vai comparar os pacientes submetidos à orquidopexia com orquiectomia. O que é importante ressaltar aqui é que, por exemplo, a duração dos sintomas. Quando a gente olha para a orquiectomia, os pacientes submetidos à que finalizaram, né, que no final foram submetidos à orquiectomia, tiveram sintomas uma média de 82 horas, em decorrência da dor até tratamento cirúrgico. Uma significância importante. A causa da torção testicular, a maioria foi nenhuma, mas houve significância quando a gente viu que o trauma de 4 pacientes no total do estudo, 3 que estavam com orquiectomia foram submetidos que estavam com trauma testicular foram submetidos à orquiectomia. Cabe comentar aqui também da estação do ano, que 21% estavam submetidos à orquiectomia estavam no inverno, e que sobre a direção da torção também não fez muita diferença, não fez significância, nem a posição da cavidade da túnica. Ele frisa também dos parâmetros hematológicos, principalmente desse WBC, que fala da leucocitose, que teve uma significância, né? Quando houve leucocitose inicialmente, esses pacientes acabaram sendo submetidos à orquiectomia. E ele também vai comentar dessa média de volume plaquetário, que também foi aumentada inicialmente nos pacientes que acabaram resultando em orquiectomia. E aí ele vai
para listar os achados com significância estatística entre todos esses que ele colocou na tabela. Foi a causa da torção, né? Todos eles com um p-valor menor que 0,05, a causa da torção, o grau da torção. Quanto maior o grau da torção, mais voltas sobre o cordão, maior a chance de orquiectomia. O tempo de intervenção, né? Quanto maior o tempo entre o início da dor até a intervenção, maior a chance de ter sido submetido a uma orquiectomia. A leucocitose, né? Se leucocitose no achado inicial, né? No atendimento inicial, maior chance de orquiectomia, e esse volume plaquetário médio. Então, esses são os fatores que, para ele, tiveram achados com significância estatística e que resultaram em um risco maior de perda testicular. Ele discute, então, que tempo é testículo, ele frisa isso várias vezes ao longo do artigo, que 30% de atraso no manejo 30% dos pacientes tiveram atraso no manejo por não serem inicialmente encaminhados a hospitais terciários, então ele frisa muito que houve essa dificuldade entre o diagnóstico, né, desses pacientes na atenção básica, em hospitais primários e secundários, e houve esse atraso para eles depois serem encaminhados aos hospitais terciários, o que resultou em maior quantidade de orquiectomias. Ele frisa também que há falta de experiência dos profissionais não urologistas, né? E mais uma vez fala que o escroto agudo é de diagnóstico clínico e que nem todos os casos de torção testicular têm dor escrotal severa, e que é uma característica em que os pacientes, em que os médicos, principalmente os não urologistas, têm que ter uma atenção para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, mais uma vez, ele frisa essa Golden Window of Opportunity, que é a janela para o salvamento do testículo, que ele frisa que ele diz que é até 6 horas. E aí ele faz essa porcentagem de testículos salvos. Diagnósticos feitos entre início da dor e início do tratamento em até 6 horas, tem 95% de chance de salvamento do testículo. Quando demora 12 horas para socorrer, já cai para 50%. 24 horas entre o início da dor até cirurgia, já diminui a chance para 10% somente de salvamento do testículo. Ele também comenta que crianças com menos de 6 anos também têm seu diagnóstico retardado, porque eles têm capacidade de julgar ou de reclamar de dor para os seus responsáveis. E aí ele vai falar do inverno como fator de risco. Isso também ocorre unindo essa característica do inverno, em que há uma maior contração do cremaster com fatores predisponentes como um eixo horizontal maior no testículo de alguns pacientes. E ele frisa mais uma vez que 36% dos casos foram diagnosticados, encontrados no inverno. Ele comenta mais uma vez do trauma testicular, em que 4 a 8% dos pacientes que foram submetidos à orquiectomia eram pacientes que tiveram como decorrência o trauma testicular. E ele descreve que isso pode acontecer por uma contração abrupta e rigorosa do cremaster. E ele comenta que a torção traumática pode ser mais comum também em indivíduos com maior predisponência para isso, que é a deformidade em badalo de sino, que é essa daqui que eu botei para exemplificar, né, e também pacientes com um testículo em maior eixo horizontal. Comenta também que a criptorquidia foi achada em 5% dos pacientes com torção testicular. Ele também vai comentar que a fixação do testículo contralateral é um debate que ainda não tem certa unanimidade no meio urológico, porque há artigos colocando essa fixação como por risco-benefício, então são artigos mais antigos, lá da década de 80, em que se fala que o risco é muito baixo de ter uma torção contralateral. No entanto, para um paciente que estaria sujeito aos fatores e aos riscos de uma orquidoprexia. Porém, ele vai, em contrapartida, colocar 78% dos púberes têm fatores predisponentes contralaterais e que algumas retrações bilaterais podem se apresentar como sinais unilaterais. E nesse estudo ele frisa que uma torção contralateral ocorreu 1 ano após a torção do primeiro testículo, que foi diagnosticada a partir do follow-up no pós-operatório. E aí ele vai e dá como
ele acaba frisando que deve-se fixar o testículo contralateral. Ele conclui, então, que uma pequena parte dos pacientes teve o tratamento no que ele chama de janela de oportunidade, né, janela de ouro, que é o que deveria ocorrer com a maioria dos casos. Ele frisa mais uma vez a importância da gente conhecer os fatores preditivos para a perda testicular, como a causa da torção, principalmente falando de trauma, o tempo de intervenção, a leucocitose inicial e esse volume plaquetário médio aumentado também inicialmente são fatores preditivos para se finalizar com orquiectomia. Ele comenta mais uma vez a necessidade de maior entendimento da torção testicular pelos pediatras, né? E que tem que dar uma maior atenção para crianças com trauma escrotal e orquiepididimites, que podem ser fatores de risco para torção testicular, principalmente na época do inverno. E é isso. Obrigada. Continua gravando?